Mateus capítulo 12, versículo 42. 1 Crônicas capítulo 28, capítulo 11 e o versículo 12. Diz assim: A rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui algo mais do que Salomão. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, e também a planta de tudo quanto tinha pelo Espírito, com referência aos atos da casa do Senhor. Embora houvesse muitos reis em Israel, apenas dois, Davi e Salomão, tipificam Cristo de maneira mais adequada. Davi é um tipo de Cristo no sofrimento que padeceu na terra antes da sua ressurreição. Davi sofreu desde a sua juventude e era um rei guerreiro que derrotou o inimigo, obteve a terra e preparou os materiais para a edificação do templo santo. Salomão é um tipo de Cristo como o rei vitorioso em ressurreição, que edifica a igreja como o templo de Deus em paz. O Senhor Jesus revelou a planta adequada da igreja aos seus discípulos antes da sua crucificação. A planta para a edificação do templo foi revelada a Davi, não a Salomão. Apesar da planta para a edificação do templo ter sido revelada a Davi, a execução da planta foi levada a cabo pelas mãos de Salomão. Isso indica que Cristo revelou a planta da igreja enquanto estava na terra, e agora Cristo leva a cabo a planta da igreja em ressurreição em nós. Mateus 16 contém a revelação, e Atos dos Apóstolos, capítulo 12, revela a execução. Quem revela é Cristo, tipificado por Davi, e quem executa é Cristo, tipificado por Salomão. A planta da igreja é o espírito de ressurreição. Quando vivemos no espírito de ressurreição, a realidade de Salomão edificar o templo é cumprida inteiramente. A partir dos tipos revelados na Bíblia, podemos ver que a planta revelada a Davi tem de ser executada por Salomão. Todas as revelações da Bíblia devem ser cumpridas apenas no espírito de ressurreição. Quando vivemos no espírito, não teremos disputa ao servir o Senhor, nem na igreja. Pelo contrário, teremos a realidade espiritual. Se estivermos dispostos a submetermos à autoridade do Espírito Santo, assim que começarmos a discutir, discerniremos o nosso ego e a nossa carne e estaremos dispostos a submeter-nos dizendo: ó Senhor, estou prestes a discutir, mas a minha pessoa não está correta. O templo santo de Deus, a planta desse templo foi dada especialmente a Davi, com todas as suas medidas. Deus ele é rigoroso quando se trata da edificação do seu templo, pois o templo de Deus é para a morada de Deus. Então as medidas têm que ser de acordo com o próprio Deus que vai vir morar nessa casa. Se formos fazer uma casa para nós vamos procurar desenhar o modelo, fazer uma planta o máximo possível da nossa realidade, de acordo com as nossas necessidades. Então nossa casa, às vezes, ela é até pequena, mas nós moramos nela, nos sentimos confortáveis nela. Às vezes nós podemos estar visitando uma grande casa, um grande palácio, mas certamente quando nós voltamos para a nossa casa, ela é a nossa cara, ela é de acordo com cada um de nós. A gente se sente bem na nossa casa, confortavelmente, de uma maneira muito agradável. Eu, pessoalmente, gosto muito de ficar na minha casa, mas ela é de acordo comigo. Ela supre as minhas necessidades e ela é minha, eu moro nela. Eu conheço a casa, eu conheço cada cômodo, cada detalhe que está ali. Da mesma forma, Deus. Nós, amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos sendo edificados para templo santo do Deus vivo, no qual Ele habita em nós, no Espírito de ressurreição. É o Espírito do Senhor em nós. É esse Espírito que tem a planta nele. Ele sabe acrescentar em nós as medidas de Cristo. O modelo dessa casa que o Espírito Santo quer edificar em nós é Cristo. Cristo ele tem uma medida, ele é o modelo de Deus. E em Cristo, Deus já é 100% mesclado. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, Cristo tem todas as medidas de Deus. Então, se o Espírito
trabalhar Cristo em nós, na nossa natureza humana, cada dia sendo santificada e restaurada, nós vamos estar sendo edificados de acordo com o modelo de Deus, de acordo com a casa que Deus deseja morar em nós. Se ganharmos Cristo por meio desse Espírito, nós vamos ganhar as medidas de Cristo, nós vamos ser edificados de acordo com Deus. E Deus, gradativamente, Ele vai estar fazendo uma mudança para dentro do nosso interior. Aí Deus vai ter prazer de acrescentar Ele próprio em nós e crescendo nos nossos corações. Todo o nosso ser fica debaixo do seu controle. E assim, dessa forma, vai ser mais fácil Deus nos conduzir, nos quebrantar, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso tradicionalismo. Então, o primeiro passo, sim, nós precisamos ter a doutrina da palavra, o ensinamento puro da Bíblia. Ensinamento da Bíblia, não de homens, sem fermento. Mas após você vai ingerindo, comendo da Bíblia, lendo-a, pequenas partes por dia, pequenos versículos por dia, mas você medita, você vai à Bíblia para ter um contato com Deus e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você começa não apenas a ler a Bíblia, você começa a comê-la. Ela se torna algo agradável ao teu paladar. E quanto mais você vai comendo, mais o teu apetite espiritual vai aumentando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos da visão da planta. E essa visão, essa revelação, a gente só ganha quando a gente está no Espírito. Não apenas no nosso próprio conhecimento das coisas. Amados irmãos, sempre apoie a tua confiança em Cristo, na sua palavra. Cada dia se desvazia, amado irmão. Deixa um pouco o passado para trás, a experiência para trás, o que ficou, ficou. E fale com Deus. Senhor, eu quero uma nova revelação da tua palavra. O nosso molde, a nossa planta, o nosso modelo, que agrada totalmente ao nosso Pai Celestial, é Cristo Jesus. Toda a Bíblia fala desse projeto de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança exclusivamente para esse propósito. Essa é a vontade eterna de Deus para nós. E estamos aqui exclusivamente, unicamente para esse propósito de sermos edificados em Cristo. Deus deseja aumentar a medida de Cristo em você, amado. Todos os dias o Senhor vem com aquele cordel de ouro te medir. Será quanto cresceu do meu filho Jesus nesse amado filho meu, nessa amada filha minha? Deus está nos medindo todo dia, amados. Focalize o Senhor, não perca Ele de rumo, porque tudo que nós precisamos está no Espírito de Cristo, está na pessoa do Senhor, está na palavra de Deus. Então, o que nós precisamos pedir ao Senhor para destruir os nossos protocolos que criamos ao longo dos anos. Nós já temos um formato do que é a igreja é assim, o culto está uma benção hoje, o culto hoje não foi uma benção. A gente já tem um formato na nossa mente do que seja a igreja. Já temos a doutrina a respeito de tudo. Antes mesmo de se reunir, nós já estamos tendo uma ideia de como deve ser o culto. E Paulo faz uma pergunta: quando vos reunis, o que fazer? Ele mostra ali um culto, uma reunião oferecida a Deus no Espírito. Ele fala que uns têm palavra de sabedoria, profetizar o que tu está ganhando de Cristo. Não é profetizar experiência apenas específica de que você foi abençoado num aspecto da sua vida, você foi abençoado na sua família, você foi abençoado no seu trabalho, Deus te usou para curar uma pessoa, prega o evangelho. Sim, esse é um testemunho, mas não é o principal testemunho da igreja. O verdadeiro profetizar é você profetizar a tua experiência de quanto você está experimentando Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Está falando de habitar. Essa palavra rica é uma pessoa viva. E quando você está nesse fluir dessa palavra, ela é espontânea. Tu abre a tua boca, simplesmente ela flui. Porque a boca fala que o nosso coração está cheio. Aleluias! Abre o teu coração invocando o nome do Senhor Jesus profundamente. Vai para a palavra e que o Espírito te revela como está a tua condição espiritual. Deus, Ele nos revela não para a nossa desistência, não para ficar triste, não para ficar abatido, pelo contrário, para mostrar: olha, eu estou ainda presente, eu não desisti de você, eu continuo trabalhando meu filho amado, que é Jesus, dentro de você. Ele é agora o primogênito da minha família, ele é o meu filho mais velho dentre vocês. Vocês devem seguir as pisaduras do meu filho Jesus, vocês têm que ser como ele é, eu vou trabalhar ele em vocês. Eu tenho certeza que o maior desejo do coração do Senhor é fazer que essa edificação genuína surja nos nossos meios. E ela vai brotar não pela nossa força, não pela nossa inteligência humana, não porque sabemos muito da Bíblia ou sabemos pouco. Não, ela vai brotar porque Deus está levantando muitos irmãos e irmãs encorajadas que amam o Senhor Jesus,
e que estão aprendendo a ter uma comunhão íntima com Ele. Como a Maria Madalena ali aos pés do Senhor, chorou aos pés dele, lavou os pés dele, enxugou com seus cabelos. O vaso de alabastro foi quebrado, ungiu Jesus. Elas estavam em paz com o Senhor. Simplesmente elas estavam satisfeitas, desfrutando, apreciando a pessoa do Senhor. Tão somente elas estivessem ali aos pés do Senhor, tudo estaria bem para elas. É assim, amados irmãos. Permaneça firme, irmãos. Fique firme na caminhada com Cristo. Não deixe que nada e ninguém venha abater a tua fé, porque o Senhor está com você. Ele que é a tua força, Ele que é a tua verdadeira fé. Então, somente se você ficar nele, buscando a comunhão, a face dele, Ele vai te sustentar. Ele vai completar essa edificação na sua vida, te tornando um material precioso, edificado no seu templo, e nos unir como corpo. Não importa aonde você está nesse planeta, vamos ser um no Senhor. Estamos aqui para orar uns pelos outros, para que Cristo cresça e nos edifique. Quanto mais nós formos no Senhor, mais o poder espiritual da vida de Deus, o poder do Cristo exaltado por Deus vai estar em nós. Essa igreja é que traz o Senhor de volta. Essa igreja é que liga os céus à terra. Que seja conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Eu entrego essa mensagem no coração de cada um. Que Deus abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Até mais.